Vamos lá então, né? A gente fez um estudo específico sobre tuberculose e agora vamos nivelar o tema aqui. Nivelar o tema aqui da tuberculose. Isso aqui com o volume na metade, baixinho e sem me incomodar aqui. Os pacientes acometidos por tuberculose com alterações na imunidade celular ou em uso de altas doses de corticosteroides, podemos indicar como correto que, então a gente está falando com alterações na imunidade celular ou em uso de altas doses de corticosteroides, está falando do imunodeprimido, né? Então, estou pensando principalmente no paciente vivendo com HIV. Os achados radiológicos mais frequentes são disseminação miliar e ou consolidações difusas. Os achados radiológicos mais raros são a disseminação miliar ou consolidações difusas. Então, a disseminação e não as consolidações difusas. Acho que a ideia aqui no paciente que é um teste, eu não sei se é tão relevante assim, né? Então, no paciente que tem alterações da imunidade celular, no sentido de ter deficiência, né? E com altas doses de corticosteroides, a gente pode imaginar que a doença vai se espalhar com maior velocidade, né? Vai se espalhar com uma intensidade maior, né? Então, eu consigo imaginar que haverá disseminação miliar e ou consolidações difusas aqui, né? Consolidações focais é o que eu acho, é o que a gente acha geralmente nos imunocompetentes aqui, né? Eu não vou colocar como raro, né? Então, isso aqui é o que a gente vai provavelmente encontrar um paciente que tem imunidade celular afetada, né? Próximo aqui, homem de 24 anos de idade, realiza acompanhamento médico regular na UBS, na Unidade de Saúde de Família, na USF, de referência. Possui diagnóstico de HIV há 1 ano. Está acompanhado em Centro de Saúde de Referência Municipal para HIV/AIDS. Hoje, busca atendimento na USF com queixa de perda de peso nos últimos 3 meses, né? Então, perda de peso nos últimos 3 meses aqui. Geralmente, a gente pensa em quadros neoplásicos, né? Quadros consumptivos. Nota que as bermudas estão folgadas. Durante a anamnese, informou que há 3 semanas está com tosse, né? Então, essa tosse crônica aqui é a que chama atenção para nós no sentido do diagnóstico de tuberculose, né? Esse é o quadro clássico. Tosse crônica, sudorese noturno, traz consigo exames laboratoriais realizados há cerca de 7 dias, radiografia de tórax com presença de infiltrados e cavidades em lobo superior direito. É exatamente a imagem clássica da tuberculose, né? Então a gente tem o tuberculoma ali. Prova tuberculínica positiva, não precisava ter feito. Bastoscopia de Scar, e aí sim, né? Com presença de raros bacilos, ácido álcool resistentes. A região onde se encontra a USF apresenta índices elevados de tuberculose, paracoccidioidomicose, pistococose e toxoplasmose. Diante do quadro apresentado, um novo diagnóstico e exames complementares adequados para comprová-los são, respectivamente, né? Tuberculose pulmonar, teste rápido, cultura de escama e teste de acessibilidade, né? Não entendi exatamente o que a prova está querendo dizer aqui com essas ideias aqui, né? Sendo que a gente já tem informações bastante relevantes aqui para pensar né, em tuberculose. É um paciente com HIV positivo, né? Essa é a principal, inclusive, causa de morte, né, desses pacientes. Então, tuberculose pulmonar aqui, com a imagem sugestiva, né? Acho que fica claro aqui. E não entendi muito bem se a prova do Revalida quis testar aqui, né? 90% das pessoas marcaram aí a alternativa correta. Eu tive infecção do ouvido e tá doendo aqui. Mas mais um teste aí, né? Mais um teste de tuberculose Revalida. Um paciente de 50 anos de idade encontra-se internado em um quarto de isolamento respiratório na enfermaria de pneumologia. Relatou na sua admissão apresentar tosse há 6 semanas, tosse bem crônica, né? Febre, fadiga, sudorese noturna, perda ponderal, episódio de hemóptise e dor torácica do tipo pleurítica. Nódula pulmonar foram percebidos estertores finos, postussivos nos ápices. Quer dizer o quê, né? Que provavelmente a gente está ali
toda vez que o paciente tosse, ele imobiliza o tuberculoma, né, que vai se fazendo, né. Exames laboratoriais mostraram anemia normo-normo, né, anemia de doença crônica e hipoalbuminemia. Na radiografia de tórax foram visualizados infiltrados e captações no segmento posterior do lobo superior direito, né, de novo. Diante do quadro descrito, a hipótese diagnóstica mais provável é tuberculose extrapulmonar. A gente está vendo aqui as imagens pulmonares, né? Tuberculose pulmonar latente? Não, né? Tuberculose pulmonar pós-primária. Aqui, né? Latente, a gente queria... com o termo latente, a gente está querendo dizer infecção primária, não, né? Esse é o quadro da tuberculose pós-primária, né? Infecção primária não é assim, né? E para a gente caracterizar um pouco melhor a infecção primária, né, a gente teria que ter uma relação de tempo entre a exposição e o aparecimento dos sintomas da imagem que foi identificada. E aqui, com o termo latente, a gente está querendo dizer que o paciente não tem doença, né? O termo latente está querendo dizer que o paciente não tem doença. Aqui, tuberculose primária se caracteriza pelo primeiro contato de indivíduos com o bacilo da tuberculose. Normalmente é uma fase assintomática, se apresenta com sintomas específicos, né? Sobretudo nas crianças, a gente vai conseguir perceber esse quadro. É nesse momento que se formam os granulomas, os quais isolam o patógeno do hospedeiro, né? E aí o paciente que é imunocompetente, ele consegue formar o tuberculoma e reservar a lesão àquele nódulo ali dentro dos pulmões, geralmente. E o imunodeprimido não. Em relação à tuberculose, é correto afirmar a demonstração de bacilo álcool ácido resistentes no esfregaço de escarro nem sempre estabelece o diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis. Ora, eu não gostaria de afirmar isso aqui não. Se eu tiver bacilo ácido álcool resistente no esfregaço, eu estou pensando sim no diagnóstico de Mycobacterium tuberculose. Né? As hemoculturas positivas para Mycobacterium são comuns em pacientes com contagem normais de célula CD4. Na verdade, não, né? Nos pacientes que têm imunocompetência, a gente não tem, não é comum que a gente tenha essa forma extrapulmonar, sobretudo cometendo sangue, né? O surgimento de Mycobacterium tuberculose com resistência aos antimicrobianos é a principal causa de falha terapêutica da tuberculose. Olha, não sei se seria a principal, essa seria, né, um mecanismo de resistência ou a má adesão terapêutica. Eu acredito que seja a má adesão terapêutica, inclusive porque o Ministério da Saúde desenvolve, num segundo momento, o TDO, né, o tratamento diretamente observado, né? Então, eu não gostaria de marcar também essa questão aqui, não. Que é MDR, né? Grande problema. Terapia com corticosteroides demonstra ser útil para prevenir a pericardite constrictiva da pericardite tuberculosa, mas não tem utilidade para reduzir complicações neurológicas na meningite tuberculosa. Na verdade, não, né? A gente utiliza aqui corticosteroides na meningite tuberculosa, sim, né? A taxa de recaída da tuberculose está em torno de 20%, mesmo com a completa adesão ao tratamento. Parece uma taxa baixa, para falar a verdade, hein? Agora, e aí? Será que é isso então? Né? Será que é isso então? Porque no segundo momento, quando eu começo a fazer o tratamento, né? O que a gente vai fazer exatamente, né? O teste que a gente vai fazer para poder acompanhar esse paciente, para poder acompanhar a eficiência do tratamento, para poder acompanhar se houve ou não cura, né? Se meu tratamento está sendo útil ou não, vai ser exatamente a baciloscopia do escarro, né? Onde eu vou observar o bacilo viável ou não, né? Essa taxa de recaída aqui me parece baixa, né? Me parece baixa, para falar a verdade. A taxa de recaída da tuberculose está em torno de 20%, me parece baixa. A demonstração de bacilos ácido álcool resistentes no esfregaço de escarro nem sempre estabelece o diagnóstico de Mycobacterium tuberculose. Olha, acho que eu vou marcar essa daqui, né? Essa taxa de recaída para mim parece baixa, né? Por sorte eu acertei, é uma questão que tá marcada aí como média, mas é bem difícil, para falar a verdade.
né? 36% só das pessoas conseguiram acertar. A prova tuberculínica consiste na inoculação intradérmica do derivado proteico purificado com a função de medir a resposta celular a esse antígeno, sendo correto o item. A resposta PT deve ser lida após 72 horas, né? Deve ser lida após 48, 72 horas após a aplicação, sendo considerada negativa a leitura maior ou igual... Não, é positiva a leitura maior ou igual a 5 milímetros, né? E aqui 15 milímetros, tá dizendo, né? Então, é uma ideia que fica clara aí, mais simples aí. E aqui, dá para pensar no que não marcar colecalciferol, tocoferol. Dá para pensar no que não marcar aqui desde o início aqui já. Vamos ver em relação às outras ideias aqui. Então, Paula, 16 anos de idade, né? Por idade já não tem contraindicação. Mora com os pais e mais 2 irmãos em uma casa de 1 cômodo. Procurou o BS, queixando de tosse produtiva, importante, há 3 semanas. Né? Então, aqui a gente já tem critério clínico. Nos sintomas, procurou atendimento médico e recebeu o diagnóstico de pneumonia, porém não teve melhora após o término da antibiótico terapia, né? Porque ela não tinha pneumonia, né? Porque não era esse o quadro, né? Ela tinha tuberculose. Queixou-se também que as roupas estavam mais largas e que ao final do dia apresentavam suor com uma quentura no corpo. O exame físico estava normal. Após a investigação realizada no caso, foi estabelecido o diagnóstico de tuberculose pulmonar e iniciado o tratamento. Após a avaliação dos familiares de Paula, Antônio, de 8 anos de idade, recebeu o diagnóstico de infecção latente por tuberculose e iniciou o tratamento. Veja lá, né? Então, o irmãozinho da Paula... Parece que é o irmãozinho da Paula, né? Com essa idade, teve diagnóstico de infecção latente. Após 30 dias de início do tratamento, Antônio passou a queixar de formigamento nas mãos e pés. A alternativa que contém o tratamento adequado instituído para Antônio, a prescrição indicada para a resolução do efeito adverso apresentado, respectivamente, né? Tratamento adequado instituído para Antônio. Então, o que a gente vai fazer com ele nesse momento? Né? Então, piridoxina é o que a gente vai utilizar aqui, né? Que induziu o tratamento para infecção por tuberculose pode induzir esse quadro de neuropatia periférica, né? Então, piridoxina é o que a gente inclusive faz indicação para gestantes, 50 miligramas por dia, e é o que deve ser usado aqui para tentar segurar o quadro do Antônio. Agora, foi a isoniazida que provocou ou foi a pirazinamida? Eu acho que é pirazinamida, né, que provoca esse quadro neurológico. Não, era a isoniazida. Eu não lembrava mais. Acabei de estudar, hein, cara. Vamos dar uma olhadinha aqui. Isso aí. Tratamento de contactantes deve ser feito com isoniazida. Ah, tá. Ação seu efeito adverso apresentado, é importante sabermos que a neuropatia periférica é associada ao uso de isoniazida, sendo a conduta indicada iniciar a suplementação com piridoxina. Eu achei que era pra gente substituir. Ah, não. É quem provoca e o que a gente usa mesmo, né? Então segue. Paciente jovem, presidiário, levado ao hospital devido à dispneia progressiva, emagrecimento e sudorese noturna. Né? Ao exame físico, encontra-se emagrecido com murmúrio vesicular abolido em hemitórax direito, pela realização de tórax sintético. O resultado esperado da análise do líquido pleural com base na principal hipótese diagnóstica. Celularidade com predomínio linfocítico, né? Então já vou desmarcar neutrocítico. E aqui, redução, não, aumento da concentração de proteínas. ADA maior que 40, ADA maior que 40, glicose normal reduzida, pH menor que 7,40. Celularidade com predomínio linfocítico, redução da concentração de proteínas, elevação do DHL, elevação do DHL, então aqui não. Elevação do DHL.
Glicose normal reduzida, glicose normal reduzida, ADA maior que 40 unidades por litro, né? ADA maior que 40. Tava bem intuitivo essa. Em geral, após 2 a 3 semanas de tratamento com esquema de tuberculose, que contenha fármacos com atividade bactericida precoce, não ocorre significativa. Contenha fármacos com atividade bactericida precoce, ocorre significativa diminuição da capacidade de transmissão de bacilos pelos indivíduos latentes, seja doentes. Essas duas estão iguais, né? Não. Sem atividade bactericida, não, né? Aí aqui também não, né? Não ocorre. Agora, ocorre significativa diminuição da capacidade de transmissão de bacilos pelos indivíduos doentes. Latentes, doentes. Isso aí. Vou usar o RIP. Com relação à infecção latente por tuberculose, assinale a alternativa correta. O PPD é mais específico que o IGRA. Não. O tratamento com rifampicina costuma ser menos tolerado do que com isoniazida, principalmente em pacientes idosos. É o contrário, né? Rifampicina é mais tolerada, né? Isoniazida é mais agressiva. O tempo total de tratamento com isoniazida é mais importante do que o número total de doses tomadas. Não, é o número total de doses tomadas que é utilizado. Além do PPT e IGRA, exames radiológicos com achados sugestivos de sequelas de TB devem ser levados em consideração durante a investigação de tuberculose latente. Ora, claro. Como que não marca isso? Paciente, última questão aqui então, né? INEP revalida mais uma vez. Paciente 48 anos de idade, busca atendimento em UBS, devido ao quadro de tosse produtiva há cerca de 2 meses, da perda de peso estresse noturno, né? Tabagista, não é? O paciente refere ter voltado a morar com os pais há uma semana depois de ter ficado em situação de rua nos últimos 3 anos. Muito doloroso. Devido ao episódio de conflito familiar. Refere ter procurado pronto atendimento há um mês, quando foi prescrita amoxicilina 500mg de 8 em 8 horas em 10 dias por esse melhora. O médico de família solicita então a realização do teste rápido molecular para a tuberculose, cujo resultado foi positivo, sendo negativa a resistência à rifampicina. Nesse caso, a conduta a ser adotada é solicitar a cultura e aguardar o resultado para iniciar tratamento? Não, né? Iniciar esquema básico com RIP, não havendo necessidade de coleta de escarro. Iniciar esquema básico com RIP e reavaliar o caso após o resultado da cultura de escarro e o teste de sensibilidade. TRM já avalia resistência à rifampicina, né? Mas é legal a gente fazer cultura do escarro aqui, né? Não seria perfeito, né? Então já aí adicionamos, né, no caso, tuberculose, né? Então essa aqui foram as 10 primeiras questões aqui para adicionar, só para adicionar a tuberculose lá, a nivelação. Eu vou responder mais umas 20 ou 30 questões de tuberculose. Vou lá para agenda e questões aqui, né? Só para mostrar quais são as ideias. Então vou lá para agenda e questões aqui, né? Criar essa aqui ainda são os meus temas de revisão, né? Aí aqui eu busco o assunto, né? Tuberculose. Tuberculose. E vou colocar tuberculose na pediatria também. Por que não? Tuberculose na pediatria aqui, né? Tipos de questões todas, né? Quantidade 20. E aí eu coloco estudo tuberculose. E fica aqui, né? Filtros avançados. Com imagens e tal, não sei o que. Vamos aumentar o time Medic. Por mal avaliada, situação não resolvida, né? Criatividade aqui, né? Vamos ver quantas questões a gente conseguiu achar. E acha, né? 20 facilmente, 20 questões de tuberculose. Então, eu vou fazer aqui essas 20 questões de tuberculose. Na verdade, agora eu vou partir lá para o meu estudo, a revisão, né? A revisão. Fazer as 50 questões de revisão ali. E depois eu venho para essas 20 questões de tuberculose aqui, mas sem gravar, sem nada, só para estudar mesmo. Então é isso aí.